Amperge Convida, com Heloísa Carpena. As histórias de violência policial já fazem parte do cotidiano do nosso país, em especial da nossa cidade. As notícias são quase sempre as mesmas: operações policiais, confrontos em comunidades, invasão de casas, morte de vítimas inocentes e impunidade. O relatório mundial de 2024, produzido pela Human Rights Watch, que analisa a situação de direitos humanos em quase 100 países, divulgou que mais de 50% das mortes violentas no Brasil são cometidas por policiais. A conclusão, que por si só já é assombrosa, ainda se liga ao tema do racismo, pois o mesmo relatório aponta que 80% dos mortos pela polícia no Brasil são pessoas negras. Diante dessa realidade, a polícia passa a ser vista como uma ameaça e não mais como proteção. Para falar sobre esse tema, tão antigo quanto grave, e saber o que o Ministério Público está fazendo para enfrentá-lo, vamos conversar com o promotor de justiça Tiago Veras, que é titular da 2ª Promotoria de Tutela Coletiva de Itaboraí, integrou o GAESP, Grupo Especial da Segurança Pública, é mestre em Políticas Públicas pela Unirio, membro colaborador da Comissão de Meio Ambiente do CNMP e atualmente exerce a coordenação de 2 GTTs. Ele vai explicar para a gente o que é isso. O de Segurança Hídrica e o da Letalidade Policial. Boa tarde, Tiago. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Vamos começar falando sobre os GTTs. O que é isso? Boa tarde, Heloísa. Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui nesse programa, especialmente com você, que é um exemplo para todos nós aqui da tutela coletiva. Os GTTs eles foram criados pela atual administração, do Ministério Público, como uma das formas de atuação coletiva especializada. Antigamente, a sociedade em geral conhecia a atuação coletiva do Ministério Público por meio dos grupos especializados. A gente tinha o GAEMA do Meio Ambiente, o GAEC, o GAECO e o GAESP, que era o grupo especializado em segurança pública. Atualmente, esses grupos continua existindo o GAECO, e os demais grupos eles foram substituídos por outras formas de atuação coletiva especializada, como, por exemplo, as forças-tarefas e os GTTs. Os GTTs eles são grupos temáticos temporários. Eles têm um recorte, um eixo temático específico e vão ter existência por um determinado período que pode ser prorrogado sucessivas vezes. Dentre esses GTTs que foram criados, a gente tem aqui o GTT da letalidade policial. O objetivo desse GTT da letalidade policial é acompanhar o cumprimento das decisões relacionadas a direitos humanos e letalidade policial. Em especial, a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Nova Brasília, que condenou o Estado do Rio de Janeiro por violência policial, e as determinações que foram feitas no bojo da DPF 635, que é aquele processo conhecido como a DPF das favelas. Nós vamos falar sobre ambos, mas antes eu ainda queria ouvir sua opinião sobre esse aspecto da transitoriedade desses grupos, que eu estou entendendo que é a característica mais importante. Eles não vão existir eternamente, então isso vai se harmonizar melhor com a ideia do promotor natural, enfim, das garantias do promotor e tudo isso. Você é simpático a essa ideia? Você acha que isso funciona? Despersonifica a atuação do Ministério Público? Ou você pensa que não, que a gente deveria realmente continuar naquele modelo dos grupos permanentes? Eu acho que uma opção não anula totalmente a outra. Eu acho importante esses grupos temporários, temáticos temporários, porque eles traçam diretrizes, estratégias de atuação que vão ser replicadas para todos os promotores naturais para o Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que o promotor natural ele é uma garantia para a sociedade, para o investigado e para o próprio Ministério Público. É aquele órgão de execução que antes de acontecer o fato já tem atribuição natural para resolver aquela situação. Por um outro lado, os grupos permanentes eles têm o lado positivo de ter uma memória, uma continuidade no serviço público, principalmente em questões de políticas públicas estruturais. Em relação especificamente à segurança pública, não obstante o GTT Letalidade Policial seja temporário, foi criado em paralelo a isso a COGESP, que é a Coordenação Geral de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, que é uma estrutura administrativa permanente no âmbito do MPRJ, que vai fazer toda essa articulação intrainstitucional entre CAL, Promotor Natural, CSE
GSI, GAT, GTT e atuação interinstitucional com os órgãos externos, como por exemplo a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Federal, a Sociedade Civil, a Defensoria Pública, ONGs e toda a sociedade. Porque essa transitoriedade sugere que o problema vai ser resolvido, né? Mas a gente sabe que tanto letalidade policial como esse outro que você faz parte, né, da segurança hídrica, dificilmente vão ter uma solução a curto prazo, não é mesmo? Mas vamos falar sobre esses dois casos que você mencionou. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós tivemos nosso primeiro episódio falou disso, da atuação do Ministério Público na Corte Internacional. Ela condenou o Brasil no caso da favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, por fatos ocorridos nos anos 94 e 95, durante operações policiais contra o tráfico de drogas. E condenou o país por violações do direito à vida e à integridade pessoal das vítimas. Além disso, tramita no STF a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, número 635, a DPF das favelas, como ficou conhecida. E essa ação foi proposta por um partido político, salvo engano, né, para reduzir a letalidade policial no Rio de Janeiro. O Supremo, então, estabeleceu determinações. Né? Como está sendo feito o acompanhamento dessas determinações? O Ministério Público participa disso e nós estamos falando da esfera federal e estadual. Então, como é que se coordenam as atividades tanto a nível estadual, do Ministério Público do Rio de Janeiro, com o MPF? Tanto a DPF 635 como a sentença de Nova Brasília, elas tratam de um problema estrutural, né, que é a letalidade policial. O Ministério Público ele é a instituição que constitucionalmente é devotado ao controle externo da atividade policial. Essa é uma função institucional do Ministério Público. E quando a gente trata desse controle externo e dessa letalidade policial, a gente tem que ter muita cautela, porque é um tema que trata de diversos direitos humanos que estão envolvidos na situação. Numa leitura mais rasa, a gente costuma associar a segurança pública tão somente a questões criminais. Mas quando a gente mergulha de forma mais profunda nas causas, nas origens dessa questão, a gente vai verificar que a segurança pública ela tem uma transversalidade e uma interdisciplinariedade com outras áreas do conhecimento, sobretudo a cidadania, os direitos humanos, saneamento básico, saúde, educação. Então, somente quando a gente conseguir tratar de forma transversal todas essas políticas públicas que estão interligadas, que a gente vai conseguir reduzir os índices tanto de criminalidade quanto de letalidade policial. Por ser um problema estrutural, evidentemente que isso não vai ser resolvido de forma fácil. Há décadas que isso já acontece e a gente não conseguiu resolver essa questão da segurança pública até hoje. O Ministério Público ele é uma instituição que se diferencia das outras que estão habilitadas como amicus curiae nessa DPF, que são partidos políticos e outros órgãos públicos e da sociedade civil, porque o Ministério Público ele tem o dever sempre de ser o guardião da ordem jurídica, o chamado de custos legis. O Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal, ele sabe que ele precisa da atuação do policial. Essa visão de demonizar sempre o policial, ela não se coaduna com as atividades do Ministério Público e com o interesse social de ter pacificação social. No dia a dia, quando a gente está na rua e acontece um furto de celular, acontece um roubo, acontece um homicídio, acontece um estupro, a primeira porta de entrada do cidadão para pedir ajuda do Estado é através da Polícia Militar. É através da Polícia Militar que a maior parte das nossas testemunhas dos nossos processos criminais trazem um depoimento e constitui prova para o Ministério Público conseguir a acusação, conseguir a sentença e a condenação daquela pessoa que efetivamente cometeu um crime. Então, por um lado, a gente sabe que a gente precisa de uma política aparelhada, com estrutura material, pessoal, de insumo, com condições de trabalho, para trabalhar bem e trazer essa pacificação social e esse serviço público essencial da segurança pública. Por outro lado, nós sabemos que existem, assim como em outras corporações, em outras instituições, abusos e excessos por parte da polícia. O problema é que a polícia, pela sua natureza, ela trata com letalidade, ela usa arma de fogo. Então, quando acontece um abuso e um excesso da polícia, as consequências são muito mais gravosas do que quando acontece um abuso ou um uso errado do direito por outro funcionário público, como um professor ou um promotor de justiça. Então, essa letalidade policial, ela tem essa gravidade. O promotor de justiça, ele fica ali no liame para verificar caso a caso, com todas as provas possíveis. Hoje em dia é muito mais fácil a gente conseguir essas provas, porque todo mundo tem o celular na mão para filmar, para verificar se
policial agiu dentro da lei ou se ele cometeu algum abuso ou excesso. Evidentemente, se ele cometeu um abuso ou excesso, ele deve ser responsabilizado. E como você dizia, essa questão do racismo estrutural, ela está intimamente ligada à letalidade policial. Nós sabemos, as estatísticas revelam isso de forma tranquila, que a maior parte das vítimas dessa letalidade policial são jovens, negros e moradores da favela. E por que isso acontece? Aí a gente volta lá atrás naquela questão de todas essas políticas públicas que devem estar sendo envolvidas para a gente conseguir uma melhoria nessas políticas públicas relacionadas aí à segurança pública. O importante é saber que o Ministério Público, tanto federal como estadual, acompanham de perto todas essas questões da DPF 635. Na verdade, antes de existir essa DPF 635, que foi no ano de 2019, todos os temas que estavam sendo tratados, que são objetos dessa DPF, que foi ajuizada pelo partido político em 2019, já eram objeto de acompanhamento e atuação por parte do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O GAESP já tinha inquéritos civis, procedimentos administrativos e até investigações criminais que tratavam desse tema. Então não existia uma omissão por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro. Mas essa questão do controle externo, ela vem sendo amadurecida não só no âmbito do MPRJ, mas no âmbito do Ministério Público brasileiro. A forma como a gente vai conseguir tratar essa nossa função institucional do controle externo da atividade policial de forma mais efetiva, ela vem sendo amadurecida. E a DPF 635, ela está sendo um instrumento de grande utilidade para um amadurecimento, porque ela está procurando ouvir vozes de todos os lados que são afetados, tanto a população, a sociedade civil, que é afetada diretamente pela letalidade policial, como as polícias, como o Ministério Público, quanto organismos internacionais. Todas as pessoas têm vozes. O STF ele está se transformando em uma ágora moderna para tratar dessa política pública de segurança pública. E como é um problema estrutural, essa DPF, que é um processo de controle concentrado de constitucionalidade, a gente tem um processo estrutural. Esse processo estrutural ele vem sendo decidido, ele vem sendo construído a várias mãos. Cada um colabora com as suas experiências, com os seus diagnósticos, com seus medos, com seus receios, com as suas boas práticas, e a partir daí essa nova política pública vem sendo formada com a atuação de todos esses atores. Eu concordo com você que é um tema muito complexo e também concordo quando você diz que não se pode demonizar a polícia, sem dúvida, né? É um elemento importante, indispensável, né? Na persecução penal. A gente não tem como fazer o controle social sem polícia, sem uma polícia que realmente proteja a população. Mas a minha pergunta, que vai se desdobrar em duas, sobre isso ainda, essas duas decisões, tanto a da Corte Interamericana como as determinações do Supremo Tribunal Federal, o que já mudou? Que efeitos práticos elas já produziram? Essas decisões já produziram uma série de efeitos práticos positivos e ainda estão produzidos. Dentre as determinações que foram feitas inicialmente em sede de liminar pelo ministro relator, o ministro Edson Fachin, e depois referendado pelo plenário do STF, nós temos a determinação para que o Estado do Rio de Janeiro elabore um plano de redução da letalidade policial. A minuta já foi inicialmente apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro no bojo da DPF e atualmente o CNJ tem um grupo de trabalho que está ouvindo todos os interessados, procurando fazer o aperfeiçoamento desse plano de trabalho. Outra determinação é para a utilização de câmeras e vídeos nas fardas e nas viaturas dos policiais. Outra determinação é a comunicação prévia dessas operações policiais, ou no máximo em 24 horas após o início da operação, ao Ministério Público para fins de controle. Como eu dizia há pouco, como a polícia trabalha com letalidade, ela trabalha com arma de fogo, ela tem que se submeter a um controle interno e um controle externo. Todos nós que somos funcionários públicos, nós estamos sujeitos ao controle externo, à accountability, à prestação de contas, à publicidade, à transparência, e justamente pela natureza da atividade, os policiais também devem se submeter a isso. O que a DPF fez, essa DPF 635 fez, foi estabelecer de forma mais clara como vai ser feito esse controle social e esse controle externo pelo Ministério Público. E como que isso é feito? Antes de acontecer uma operação policial, ou em até 24 horas dessa operação, as polícias civil e militar do Estado do Rio de Janeiro, elas têm que comunicar ao Ministério Público qual operação vai ser feita, qual é a localidade, quais são os motivos, qual é a excepcionalidade, porque essas operações só podem acontecer nessas áreas sensíveis, próximas à escola, a posto de saúde, a unidade de saúde de ensino. Essas operações só podem acontecer se elas forem marcadas por uma excepcionalidade
responsabilidade de forma justificada, com cuidados para evitar danos colaterais. Essas unidades de saúde e educação, elas não podem servir de base para a polícia ficar com equipamento, com viatura. Tem que ter disponível uma ambulância caso haja a necessidade de socorrer ou algum civil machucado, ou um próprio criminoso que seja machucado, ou até um policial que seja machucado, ele tem que ser socorrido e encaminhado a um hospital. Então, o que a gente observou é que a partir dessa liminar para cá, houve um amadurecimento dessa comunicação das operações policiais. Inicialmente havia uma dificuldade de entendimento do que seriam essas comunicações excepcionais, de quais seriam essas justificativas desses danos colaterais, e aos poucos está acontecendo, com a contribuição dos envolvidos, um processo de amadurecimento. Eu trouxe aqui uns números que tratam dessas comunicações que são feitas aqui ao Ministério Público. Essa era a minha próxima pergunta, então você já está adiantando. Então vamos lá. No ano de 2021, foram comunicadas ao MPRJ pela Polícia Militar 661 operações e pela Polícia Civil 86. Em 2022 aumentou, da PM foram 979 e da Polícia Civil 57. Em 2023 aumentou ainda mais a comunicação de operações policiais para 1.419 e para 84 pela Polícia Civil. Então, o que a gente observa é que, não obstante esse aumento da comunicação das operações policiais, a gente teve uma redução das taxas de letalidade policial, o que é muito interessante. O que a gente consegue ver é que quando a operação ela é organizada, ela é planejada, ela tem um controle, às vezes ela tem um êxito muito maior e uma letalidade muito menor. E aí eu trouxe aqui uma outra estatística, que são as mortes por intervenções de agente do Estado, são as MIAs, né? Esse documento ele foi elaborado, essa planilha foi elaborada pela GADG do MPRJ, mas com base no INSP, que é o Instituto de Segurança Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, o número de mortes em 2019, antes da DPF, foram 1.814 pessoas mortas por intervenção de agente do Estado. Em 2020, em meados do ano que aconteceu a liminar, foram 1.245. Em 2021, aumentou para 1.356. Em 2022, diminuiu um pouco para 1.330. E em 2023, nós tivemos uma boa redução para 865. Enquanto no Brasil inteiro, a letalidade policial diminuiu 5% de 2022 para 2023. No estado do Rio de Janeiro, que a gente tem as determinações do STF na DPF 635, nós tivemos uma redução não de 5%, como aconteceu no Brasil, mas de 35%. Então, houve uma maior quantidade de fuzis apreendidos no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, mas, por outro lado, houve uma diminuição na letalidade policial. E, nesse sentido, como eu disse aqui, que essa DPF ela determinou essas medidas somente para o estado do Rio de Janeiro, a gente tem que ter em mente que isso pode ser, como esse processo está sendo muito bem instruído, ouvido todas as pessoas, atores que estão de alguma forma, direta ou indiretamente, envolvidos nessa questão, pode ser que mais para frente essa decisão da DPF, que hoje é uma decisão liminar, mas que em breve vai para julgamento do plenário do STF, pode ser que de alguma forma isso sirva de paradigma, de parâmetro para a elaboração e execução e avaliação das políticas públicas de segurança pública nos outros estados da federação. Outra decisão importante dessa DPF é que, para receber essas comunicações de operações policiais, o ministro determinou que o MPRJ tivesse um regime de plantão. Mas não é aquele plantão que a gente está acostumado no final de semana ou do plantão noturno. É um plantão específico para receber tanto a comunicação dessas operações policiais, como esse plantão tem que estar de portas abertas para a sociedade para receber a notícia de violação de direitos. Então, quando uma pessoa tem dentro da sua casa uma invasão sem busca e apreensão pela polícia, ou quando alguma pessoa verifica algum excesso ou algum abuso por parte da polícia em determinada operação policial, a pessoa pode procurar o Ministério Público e imediatamente fazer essa denúncia. O que o plantão faz? Toda a articulação administrativa. Ele verifica se essa comunicação se essa operação foi comunicada ao Ministério Público, ele reúne informações preliminares em fontes abertas na internet, ele entra em contato com o comandante que é responsável pela operação, ele traz todas essas informações em tempo real e encaminha imediatamente para o promotor natural adotar as medidas de urgência que são cabíveis, para tentar estancar em tempo real, de forma
contemporânea e concomitante qualquer violação a direitos humanos que aconteçam durante as operações policiais. Para isso, foi criado um plantão específico no âmbito do MPRJ, que funcionava antigamente no bojo desse GTT, mas justamente, como você disse, Heloísa, como esse GTT é temporário e essa política pública é permanente, ele foi há pouco tempo deslocado para o CAU, Investigação Penal. E aí o CAU, que é uma estrutura administrativa permanente no âmbito do MPRJ, hoje está abrigando essa estrutura desse plantão. Isso é super importante. A polícia, então, em regra, quem faz a comunicação, segundo eu entendi do teu relato, né, de que vai haver uma operação. Mas havendo violações de direitos humanos, as pessoas vítimas dessas violações podem imediatamente acionar o Ministério Público. É isso? É exatamente isso. Então dá o telefone, dá os meios de contato. Como é que a população pode chegar até o Ministério Público? Eu vou trazer os meios de contato e, ao mesmo tempo, eu preciso falar um pouco da atuação do NAI. A atuação, o NAI, ele foi incerto, é o Núcleo de Atendimento às Vítimas, né? Que foi incerto dentro da estrutura da coordenação geral de dignidade da pessoa humana. Essa coordenação geral de dignidade da pessoa humana, ela foi criada como uma estrutura administrativa permanente no âmbito do MPRJ e ela é composta por duas coordenadorias aqui no âmbito da segurança pública que nos importam. A primeira é a Coordenadoria de Direitos Humanos e Minorias e a segunda é a Coordenadoria da Promoção dos Direitos da Vítima. E justamente nessa Coordenadoria de Promoção dos Direitos da Vítima que nós temos o NAI. O NAI faz esse primeiro atendimento para essas vítimas ou para os familiares de vítimas. Às vezes a vítima é fatal e aí o familiar da vítima é imediatamente atendido pelo NAI, seja para o acolhimento por meio de psicólogos, assistentes sociais, de toda a equipe interdisciplinar que faz parte do NAI, e tem também a orientação jurídica para saber qual é o encaminhamento, qual é o promotor natural, sobretudo, que está com aquela investigação. O controle externo da atividade policial, ele acontece de forma difusa e de forma concentrada. De forma difusa, ele acontece por parte de todos os órgãos de execução que trabalham de alguma forma com direito penal. Então, uma promotoria de investigação penal, ela atua caso a caso, quando um crime específico é praticado, ela vai realizar o controle externo da atividade policial daquele caso específico. Depois, na vara criminal, nós temos um promotor criminal, que dentro daquela ação penal também vai fazer o controle externo. Depois, durante a execução penal, o promotor da PEP vai fazer esse controle externo. Outro processo já existente em relação a outra vítima, ou, enfim, outro ofensor, se ficar ali detectado, identificado pelo promotor que houve também uma atuação policial abusiva, ele provoca esse outro órgão para atuar no caso, é isso? É exatamente isso. Isso é o que nós chamamos de controle difuso da atividade policial, esse controle externo. Mas existe também o controle externo concentrado no MPRJ. E isso quem faz são as promotorias de tutela coletiva, que você bem sabe, Heloísa, que é a nossa professora em tutela coletiva aqui no Ministério Público do Rio de Janeiro. As promotorias de cidadania, elas têm atribuição para fazer o controle externo dessa política pública de segurança pública e dessa política pública de direitos humanos. E quando a gente tem uma política pública que influencia em todo o estado do Rio de Janeiro, ou na capital e outros municípios, quem tem atribuição são as promotorias de cidadania da capital. A gente sabe que existem alguns estudos aqui no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça que estão verificando a possibilidade de criação de órgãos de execução especializados em proteção aos direitos humanos e em questão de segurança pública e controle externo da atividade policial, que no meu entendimento seria uma excelente medida, porque essa especialização para tratar dessa matéria é imprescindível para conhecer a realidade do problema e aí, a partir daí, buscar soluções possíveis. E para concluir com uma palavra de esperança, um tema tão árduo, né? É difícil a gente ter esperança, mas vamos terminar falando ainda da DPF. Você bem explicou que é uma obra em construção por muitas mãos, né? Já que envolve a sociedade civil, todos esses órgãos públicos incumbidos da segurança pública, os ministérios públicos, federal, estadual, mas esse processo, em algum momento, vai chegar ao fim, né? Então, o que esperar dessa decisão? Vamos ter novas políticas públicas, vamos ter revisões em determinados pontos? O que você tem para nos contar sobre isso?
Eu sou bastante otimista e bastante esperançoso de um resultado positivo dessa ADPF. Se a gente verificar das primeiras decisões para cá, a gente verifica que houve um processo de amadurecimento, tanto do Poder Judiciário quanto dos atores que fazem parte dessa ADPF. A gente sabe que muitos segmentos, principalmente aqueles mais chegados às polícias, no início dessa ADPF, eles se esforçavam em criticar muito essa ADPF. E hoje eles já verificaram que essa ADPF também pode ser uma janela de oportunidade para colocar os problemas que a polícia, que o policial passa, os problemas que a segurança pública passa, e todos juntos a tentarmos uma solução que agrade e que atenda ao interesse de todos, sobretudo ao interesse público. Então, essas liminares que elas foram se sucedendo no curso dessa ADPF, elas já foram cada vez mais se aprofundando em assuntos mais sensíveis, e o mais sensível de todos, no meu entendimento, é a elaboração desse plano de redução de letalidade policial, que ainda está em fase de minuta, recebendo contribuição que em breve vai sair. Outra contribuição que já evoluiu muito é o controle das operações policiais. No passado não existia um controle tão rígido assim. Agora, para a polícia fazer as operações policiais, ela tem que comunicar ao Ministério Público com todos aqueles parâmetros da decisão, quem é o responsável pela operação, aonde que está sendo realizada, qual é o prazo, qual é o motivo, e esse controle traz uma segurança jurídica para o bom policial e traz uma segurança e uma proteção de direitos humanos para os cidadãos. Eu vou citar aqui, que é a parte mais importante do nosso trabalho no GTT da ADPF 635 e no plantão, que são os contatos para a população poder acionar o Ministério Público no caso de notícia de violação de direitos, que pode ser tanto pelo WhatsApp, e nesse WhatsApp a população pode mandar mensagem, áudio, foto, vídeo. Quanto mais informação, de forma mais circunstanciada, com mais elementos, chegar a notícia do Ministério Público, mais rápido e de forma mais efetiva, o promotor de justiça do plantão e do promotor natural com atribuição poderão atender a essa demanda. Então, o telefone de WhatsApp é 21, que é Rio de Janeiro, e o telefone 2215-7003. Isso pode ser comunicado também por e-mail, e o e-mail é gt-adpf635@mprj.mp.br. Então, a gente finaliza aqui, Heloísa, querendo mostrar que o Ministério Público ele tem esse compromisso com o cidadão, ele tem esse compromisso com a polícia, ele acompanha todas as determinações da ADPF. Quando ele verifica que algum item não está sendo cumprido corretamente, ele provoca o Estado do Rio de Janeiro e ele oficia ao ministro Fachin, que é o relator da ADPF, dando ciência dessa notícia de descumprimento. E o nosso objetivo aqui é construir isso de forma conjunta, é somar esforços para esse problema estrutural e buscar aqui uma solução que traga essa pacificação social. Te desejo muito sucesso nesse trabalho, agradeço pela entrevista e quero concluir convidando nossos ouvintes a acompanharem o podcast no site da Amperj e no site da Rádio Roquete Pinto. Toda semana um novo episódio. Se você curtiu, dá 5 estrelas para nós no Spotify e siga o programa. Amperj convida, com Heloísa Carpena.